Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Estamos abrindo aí a Semana do Carnaval. Por sinal, parece que já tem muita gente dançando e pulando por aí, antecipando o Carnaval. Mas, de qualquer maneira, vamos aqui no nosso Virando o Jogo falar sobre, principalmente, os resultados da dupla Grenal, a situação terrível do Internacional. E, para isso, também para outros assuntos, está conosco aqui o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto Neto. Boa tarde, Noveleto. Seja bem-vindo ao programa. Satisfação é nossa. Não penso que vai ser vida fácil aqui também, hein? Porque aqui eu vou te dizer, uma bancada que contesta e contesta bastante. Nunca foi fácil. Com o Nelson Cerqueira, com o Diogo Rossi, daqui a pouco chegando o Alex Bagé ali para fazer a substituição. E na ponta esquerda, nosso convidado mais uma vez, o colega Rogério Belk, da rádio, né? Da rádio, mas se a Mariana quiser me colocar em mais de uma rádio, são 9 no nosso complexo, né? Pode colocar, à disposição. No mesmo grupo. No mesmo grupo. Até umas 4 rádios, as 4 te segura bem. Bem. Obrigado, Rogério. Maravilha, Rogério Belk. Ele sabe do que eu estou falando, né? Sim. Como é. A cara dele. Esse alemão é uma figura. Fora as intervenções que ele faz para 5, 6 rádios de Pelotas. Assim, não. Não. Interior aí... Pelotas, é pelotense, da região. Não, mas não só de Pelotas. Faz para outras rádios do interior. Exatamente. Também, por isso que eu falei. Pelotas do Rogério Herrera. São dos defensores de futebol do interior. Há poucos na nossa crônica ainda, né? Infelizmente, na capital. Bom, nós tivemos aí os resultados de ontem. Eu não sei se nós já temos condições de colocar os resultados no ar aí com a classificação. É possível? Para a gente já começar o programa. Mas vamos botar os resultados primeiro, porque os resultados é que vão definir a classificação. Perfeito. Aí, ó. Então, nós tivemos ainda na sexta-feira, no Bento Freitas, lá na Pelotas, do Rogério Belk, a vitória do Brasil 2-0 sobre o Ipiranga. Bom jogo esse. Belo jogo. Foi bom, né? Não foi também, foi bom. A torcida ajuda também, né, Rogério? Bastante. Até eu jogo com a torcida aqui. O Ipiranga que está numa situação dificílima. 4 rodadas, nenhum ponto até agora. E nenhum gol marcado. Tivemos depois, no Vermelhão da Serra, isso já no domingo, Passo Fundo Internacional 2-2, o empate de 2-2 entre Passo Fundo e Internacional. Na Arena do Grêmio, tivemos o empate 1-1, Grêmio e São José. Aliás, característica, né? Tanto o empate do Passo Fundo no segundo gol, 2-2, quanto o empate do São José com o Grêmio, foram gols marcados no final da partida. O do Passo Fundo no último instante do jogo, praticamente. Em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, a vitória do Caxias 3-0 sobre o São Paulo. Eu não vi esse jogo, mas pelo que me falaram, o Caxias jogou muito e o São Paulo vinha de uma campanha muito boa também. A defesa do São Paulo é muito boa, não sei como é que levou 3. Porque o Caxias, eu já disse aqui, vou reafirmar, o meu time nesse Campeonato Gaúcho é o Caxias. É um time que está jogando como time copeiro, como time argentino. Bom. Com muito sacrifício, um salário baixo, uma folha bastante baixa, como os anos anteriores. No Antônio Davi Farina, nós tivemos o empate de Veranópolis e Cruzeiro, né? Nenhum dos dois aí numa posição. Veranópolis ainda mais ou menos, o Cruzeiro não... os dois estão mais ou menos juntos, continuam juntos. Também o gol do Veranópolis aos 48 do segundo tempo aqui, né? Sim, ia perdendo em casa para o Cruzeiro. Cruzeiro é a touca do Veranópolis. E hoje... Vamos só falar esse jogo, Noveleto, Novo Hamburgo e Juventude, hoje no Estádio do Vale, a partir das 8h15 da noite. Depois a gente dá a classificação. Diga, Noveleto. Não, o presidente Veranópolis é meu sócio. Então, todo jogo, ele me liga o que eu acho para dar resultado. Eu acertei os 3 resultados, os 4. Acertei os 4 resultados. Do Veranópolis? Do Veranópolis. Todos. Aí ontem ele me pergunta como é que vai ser o próximo contra o Ipiranga Erechim. Tu vais perder. Então vai ser a primeira vitória do Ipiranga. Vai ser no Colosso da Lagoa. Eu acertei os primeiros 4. Acertasse o Inter, inclusive? Todos.
O empate do Internacional? Empate do Internacional. Aí, vamos pegar os números da Mega Sena. Anota aí, Rogério. São José e a vitória diante do... Quem ganharam? Foi do Brasil, em casa. Vitória sobre... Para você ter os 4, ele me ligou ontem à noite, contra o Ipiranga. Tu vai perder na Erechim. Primeira vitória do Ipiranga. Diogo Rossi, o senhor estava onde nesse final de semana? Em Passo Fundo, para Passo Fundo Internacional, lá no Vermelhão da Serra. Olha, fazia tempo que eu não via um primeiro tempo tão ruim do Inter contra um time do interior. O senhor pode me explicar as substituições que o senhor Antônio Carlos Zago fez nessa partida? Porque o Serras começa lá, daqui a pouco o Serras vem para cá, depois o Serras vai para lá. O que deu, meu Deus do céu, de microfone? Aí o presidente vai ter que falar com o microfone de mão. Não, dá para cá, presidente. Dá para cá. Vamos fazer o seguinte. Corta para mim isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um break aqui. Posiciona uma chamada, alguma coisa que tem aí. Vamos fazer um break. Tá? Eu vou pegar esse microfone de mão, vou passar o meu microfone para o presidente. Tá? Nós tivemos uma situação na sexta-feira. Infelizmente, parece que no fim de semana não foi possível de solucionar, ok? Então agora dá para colocar uma chamada aí para fazer uma janela? Não é o característica aqui do Virando o Jogo, vocês que acompanham sabem que o Virando o Jogo não tem intervalo, os comerciais são chamados durante o programa, mas mais uma vez, exemplo do que ocorreu na sexta-feira, uma circunstância vai nos obrigar a mudar um pouco. Então, vamos lá, vamos colocar uma chamada, por favor? Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Muito bem, estamos de volta aqui com o Virando o Jogo, tudo para o nosso telespectador que acompanha a TVU no canal 55, no canal 11 do Sistema Net e também no mundo inteiro aí pelo player da TVU, que é tvuplay.tv.br e pelas nossas páginas do Facebook, da TVU, @TVUplay e do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Falava o Diogo Rossi aí sobre as substituições, eu dizia que o Serras foi para lá, voltou para cá, foi para lá de novo. Antônio Carlos está perdidinho, hein, amigo? Ele começou com o Serras no meio campo, né, centralizado na linha de 3.
Só que o Seias não é um jogador de infiltração, não é um jogador de passe e condução. Aí, como a equipe do Passo Fundo estava muito bem pelo lado esquerdo, especialmente com o Charo, que foi o melhor jogador do Passo Fundo em campo, o Antônio Carlos tira, né, o Seias daquela posição, retira o Anselmo, que fez a pior partida dele com a camisa do Inter, com toda a certeza, recua o Seias para conduzir mais a bola e aproxima o Robertson do Brenner, que no primeiro tempo o Brenner passou fome. Aí depois ele tira o Valdívia, né, para colocar o Eduardo Henrique, e aí ele recoloca o Seias, ou seja, na linha de 3. Ele tirou um volante para colocar um atacante, quando ele já tinha 2 atacantes. Exato. Ah, ok. Aí depois ele tira um atacante, que é o Carlos, para botar um volante. Ele bota o Eduardo Henrique. Aí, meu amigo. Que faz o gol contra. Né? Antônio Carlos, eu não tenho como te defender. Não tenho como te defender. Respeito Antônio Carlos, Galiano, tal, pelo passado, pelo que realizaram até no Juventude recentemente, mas não dá. Como o título daquela música, o samba do crioulo doido, esse time do Internacional. E vou repetir uma máxima, Noveleto, que o Cuca disse uma vez quando treinava o São Paulo. Se 2 ou 3 jogadores vão mal na partida, problema dos jogadores. Se 8, 9 jogadores vão mal numa partida, e foi o caso do Internacional, não foi só o Anselmo que jogou mal, seu Charles não jogou absolutamente nada, o meio-campo não funcionou, a defesa foi um pavor, tá? O ataque inexistiu, salva-se talvez o Breno. Quando 8 ou 9 vão mal, o problema não é do jogador, o problema é do treinador. Rogério, eu tenho acompanhado vocês quanto às críticas contra a dupla Grenal. Agora eles tiveram pouco tempo de treinamento, de entrosamento. O pessoal do interior está jogando desde 1º de novembro. Não vai aplicar essa não, mas físico também, né, Noveleto? Mas mas acontece uma coisa. Vão para 90 dias treinando. Olha as folhas de pagamento, a qualidade. A folha de pagamento determina qual é o elenco mais qualificado. O pagamento não entra em campo. Vamos lá, vamos voltar para o jogo de ontem. Quem foi o menos pior do Internacional? Tu que estava lá? Brenner. Não, o menos pior foi o goleiro. Não, o goleiro foi Por quê? Porque se não fosse o goleiro Danilo, que é um jogador de exceção, o Internacional amargaria mais uma vitória fora de casa. E olha aqui, o Internacional contratou o Robertson, falando só do ataque, contratou o Carlos, está contratando o Marcelo Cirino, já queria mais tempo. O Brenner que não vinha jogando. E o Brenner. Que não vinha jogando. O ano passado, o Internacional cometeu o grande equívoco de empilhar volantes. Certo? Empilhava volante. Esse ano comete um equívoco igual de estar empilhando atacantes. É ruim contratar atacantes? Não é isso que eu estou dizendo. É que se você tem um outro setor que há 4 anos vem errando, vem falhando, e você não dá atenção para esse setor, vai ser a mesma coisa do ano passado. Não preciso dizer que eu estou falando do sistema defensivo do Internacional. O goleiro foi substituído porque saiu um extraordinário goleiro, que é o goleiro da seleção. Botaram um goleiro também de categoria superior. Mas e a defesa que vem falhando há 3, 4 anos e não se contrata jogador de qualidade? O ano passado, quem é que o Internacional contratou? Leandro Almeida. Isso. Terceiro reserva do Palmeiras. Quem mais? Rodrigo Moledo jogou também, só que não chegou a jogar. Foi contratado, mas não jogou. Aí, esse ano, quem que o Internacional trouxe para o sistema defensivo? Neres, Klaus, Alemão, Wendel, Carlinhos. Eu falo principalmente do miolo de zaga. Miolo da zaga, porque, vamos lá, principalmente. Paulão e Hernando, ou Hernando e Paulão, como foi ontem, né? Por conta eles conseguiram inverter e não adiantou bolhufa. Né? O Zago disse que eles que decidiram. Pois é. Daí o que acontece? Paulão e Hernando, Paulão e Hernando igual à segunda divisão. O Internacional hoje tem a mesma pontuação do penúltimo colocado, que estaria rebaixado. Eu não ouvi isso aí. Não, ele disse na coletiva de sexta-feira. Eu perguntei até para ele sobre o sistema defensivo, que ele estava tentando modificar algumas questões. Aí eu disse, mas o Paulão mudou de lado, né? Foi para o lado esquerdo, que não é o lado dele. Ele disse, não, isso foi uma decisão dos dois. Então ficou decidido assim. Dos dois, Paulão e Hernando? Isso, Paulão e Hernando. Eles decidiram. Quando o Klaus joga, eu até posso entender. Mas o Paulão e o Hernando faz 2 anos que eles jogam o Paulão pela direita e o Hernando pela esquerda. Isso. Era esse o problema, então. Agora, quando eles trocaram o Hernando para a direita e o Paulão para a esquerda, então vai melhorar. Era esse o problema, então. Ontem só mudou o fato de quem lançou mais bolas foi o Hernando que o Paulão.
Só essa diferença, porque a da Mas defesa... continua vazando do mesmo jeito. O da direita é o que lança, né? Isso, da direita é o que lança. Diogo, não me deu notícia boa. Tchau, Diogo. Tchau, Alex Bagé já está E aqui. veja, Rogério, à luz da história, em 90 anos de participação do Internacional em Gauchões, a primeira delas foi em 1927, pela primeira vez o Inter não vence nenhum dos 4 primeiros jogos. Então, Pífero já respira. Marcelo Medeiros consegue o primeiro recorde negativo, a pior arrancada do Internacional em Gauchões em toda a história, em seus 90 anos de participação em Gauchões. Mesmo aquele 2006 que ficou fora? 2007, exato, porque aí venceu na 4ª partida. E começou com o time B, né? Jogos na praia. Foi o Lisca, o técnico. Ficou não fora. Foi nem o Abel. Não classificou em 8. Mas eram 2 chaves de 9 e passavam 3 para a próxima fase. Ficou em 4º Internacional. Agora passam 2/3 para a próxima fase, né? Então, é a pior arrancada em 90 anos do Internacional. O Alex Bagé já está conosco Boa aqui. tarde. Tudo bom, Bagé? O Paulão e o Hernando, eles têm que jogar no lado de fora do campo. Não interessa se é direita ou esquerda. Sério, põe no lado de fora. Claro. Boa, Não é de hoje. apoiado. Não é de hoje. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou surpreso, já vou chegar na tua canela. Já dando boa tarde para o presidente Noveleiro. Peraí, então antes de eu chegar na minha canela, deixa eu botar Olha uma que ele é caneleira forte, aqui. olha que ele é forte. Deixa eu botar uma caneleira para a gente só complementar, colocando a classificação agora, a classificação do Campeonato Gaúcho depois desses resultados que aconteceram aí, tá? Que nós mostramos os resultados. Aí o Novo Hamburgo, independente Joga do hoje, resultado, independente do resultado, vai permanecer na liderança, vai emplacar 4 rodadas, né, como líder do campeonato. Mas pode ir a 100%. Sim, pode ir a 100%. E o Juventude pode assumir a vice-liderança se ganhar. Se ganhar. Eu estou olhando o Novo Hamburgo ainda. Pode ir para 12 pontos? Pode ir para 12. Sabe por quê? Eu, na federação, aqueles meses de janeiro, fevereiro, dezembro em diante, eu converso assim, mesmo com 10 presidentes de clube, pessoal da imprensa. Então, no mínimo, a pesquisa com 10 pessoas eu faço diariamente. O assunto não vira. É o seguinte, quem vai cair? Quem vai cair? Sabe quem apareceu? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo em primeiro lugar. Novo Hamburgo, São Paulo, Cruzeiro e São José. O Novo Hamburgo... E quinto, o Ipiranga de Erechim. Nas conversas, assim, nas pesquisas que eu faço todos os anos, Novo Hamburgo encabeçou como Porque o Novo Hamburgo primeiro a cair. Estava com uma dificuldade muito grande de contratar. E o quinto, o Ipiranga de Erechim. Aparecia em quinto lugar. E olha agora como o Ipiranga está em primeiro e Novo Hamburgo em primeiro na colocação. Olha lá. Então, Novo Hamburgo com 9 pontos. Tem o jogo de hoje à noite contra o Juventude. O Caxias ascendeu à vice-liderança, mesmo número de pontos do Grêmio, que é o terceiro colocado, mas nos critérios ali, Bela campanha. não é? Está à frente pelo critério de gols pró, é isso? Não, saldo de gols, saldo de gols. É um cara 3 que está contra 2. pronto, Luiz Carlos Vinck. É, isso aí. Prontinho para pegar qualquer time. Mas deixa ele um pouco mais lá, presidente. Mas já Essa história do tá pronto... Ele está 20 anos. Ele está 20 anos rodando o Brasil. O Luiz Carlos Vinck, eu até entendo que antes do Antônio Carlos Zago, o Vinck talvez fosse aí mais... sim, aí eu concordo contigo. Acho que o Vinck estava mais então já não, a tua primeira participação já não foi na minha canela, já estou satisfeito. Não, é que tu pediu tempo, agora eu vi que já terminou o teu tempo. Então vamos repassar ali, terminar a classificação, que o Bagé está louco para vir na minha canela. Olha lá. Veranópolis, 4º, Cruzeiro, 5º, os dois com 6 pontos. Depois também com 5 pontos, o Juventude. Ali faltou o 6º lugar, não é 5º lugar do Juventude, é 6º lugar, mas tudo bem. São Paulo de Rio Grande, que vinha bem, aí tomou essa chinelada do Caxias 3-0, está lá em 7º. 8º, Brasil de Pelotas, saiu da zona. Surpresa negativa o Brasil. Mas foi assim no passado também, né? O Gustavo Papa está jogando muito agora nos últimos 3 jogos, tá? O Brasil É a falta de treinamento também. Todos os anos é assim. Tá, mas tudo bem. A falta de treinamento do Brasil, que é na mesma turma, eu vou concordar contigo. Quem joga campeonato de Série B e Série A começa mal. Olha o retrospecto do Gauchão, é sempre assim. Não mudou nada, não tem nada de novo. O Brasil de Pelotas, que é da mesma turma dos demais, eu Jogou vou concordar. Agora, dupla Grenal não vai passar esse cachorro para mim, eu não vou aceitar isso. Mas é sempre assim, Rogério. Tudo bem, mas não pode ser a qualidade. Aí então o futebol passou a ser só preparo físico hoje. Não existe mais qualidade de atleta, não existe mais treinador fazer um esquema tático que contemple justamente vem o Antônio essas Carlos variáveis. pegando uma equipe perdedora, que caiu para uma Série B. Mas dá para jogar com 15, 20 dias de treinamento. O Inter não é menos time que o Passo Fundo, presidente. Estou treinando 3 meses, 90 dias. Mas, presidente, treinar ruim não adianta. Treinar ruim não adianta. É mais fácil treinar o bom 15 dias. É a terceira folha do Gauchão do Passo Fundo. Mas eu não posso... Está junto com o Juventude Tudo bem, do Brasil. Mas eu não estou discutindo a questão financeira. O time do Passo Fundo é ruim.
O que é melhor, a treinar o Passo Fundo 3 meses ou treinar? Olha a condição, pô, vou estar explicando. Quando eu nasci, o senhor e o Rogério já trabalhavam nisso, o Belco também. O Rogério é mais velho. Tá bonito o cabelo, hein, presidente? Não, eu disse que foi na chegada. Tá dando resultado, hein? Eu vi o início disso. Pior é que eu sou mais velho que ele mesmo, sou mais velho alguns meses do que ele. Me poupou, gostei. Escuta, poupado, né? Bom, terminando ali, já vimos a classificação. O Internacional é o 10º colocado, mesmo número de pontos do São José, com 3 pontos ganhos. Qual é o critério que ganha o Internacional? Gols marcados, 5-1. Gols marcados. Até o saldo de gols é igual, -1. E o Ipiranga fecha lá com 0 pontos. Não, o Ipiranga não fez gol e não ganhou. 4 jogos. A primeira vez que o Inter torceu pro Grêmio ontem. Sim. Aquele golzinho que todos falam, que parece que levou a mão aí, o menino do Grêmio. Parece que levou, já vai aliviar de novo. Já vai aliviar. Ninguém viu da imprensa, só viu na TV. Verdade. Aí como é que o árbitro quer Não, mas é verdade. O repórter de trás trás do gol não viu, é verdade. Não viu. Foi o caso do... E o erro não foi do árbitro. Foi a mesma... O árbitro está incorreto. O erro do assistente 2. Por coincidência, envolveu o mesmo jogador com aquela lesão que sofreu no Grenal. Mesmo jogador. Marcou o gol, ninguém viu, sofreu a lesão, ninguém viu. Não, porque ninguém viu a gravidade da lesão. Ninguém viu a gravidade também. Mas para um pouquinho. Quer dizer, se não sai aquele golzinho, o São José estaria com 5 pontos. Sim, a frente internacional na zona de rebaixamento. Por que o senhor não faz o campeonato ponto corrido? Essa seria uma chance, por exemplo, do Novo Hamburgo de ser campeão. Porque eles vão, se entrar no bolo da dupla Grenal, com o pé amarrado ganha. Normalmente a dupla Grenal dispara e acaba o campeonato. Hoje não é o que está acontecendo hoje. Uma exceção, 92, o Pelotas com Cassiá. A primeira fase foi de pontos corridos e o Pelotas ganhou. Seria o campeão gaúcho não houvesse uma segunda fase. Exato. A única vez. Tá? Agora eu disse aqui antes do Bagé chegar, o meu time, né, pela segunda rodada, eu não vi o primeiro jogo do Caxias que perdeu para o Novo Hamburgo 1-0 de pênalti no Estádio do Vale. Foi Mas injusto. eu vi os outros dois jogos contra a dupla Grenal. Foi bem. O Caxias é o meu time. Eu gosto mais do futebol do Novo Hamburgo. Eu ia dizer Entre Novo Hamburgo e Caxias. O Vink tem toda essa noção, então, mas o Caxias bate muito ainda. Mas o Novo Hamburgo bate menos, consegue resultado até melhor. Mas o Caxias é competitivo. O Caxias é o time Eu acho que são os dois bons campeonato. Times. Acho que os desempenhos do Campeonato Gaúcho são esses dois. Caxias e Novo Hamburgo. Tanto é que teve um enfrentamento entre o Novo Hamburgo e o Caxias, e quem ganhou foi o Novo Hamburgo. Tá, mas para um pouquinho. Ganhou 1-0, um gol de mas ganhou, pênalti. Rogério, 3 pontos tudo lá, bem. Rogério. E jogando em casa. Competitivo, time competitivo nesse caso. Nesse caso, o time competitivo foi o Novo Hamburgo. Não, mas eu acho que eles são parecidos, não tem uma distância tão grande. Eu acho que o Caxias é mais duro que o Novo Hamburgo jogando. Acho que chega mais junto. Para mim, o futebol do Beto Campos é mais bonito. Não, tudo bem. Agora, por que esse jogo de segunda-feira, em primeiro lugar, por que ele é realizado segunda-feira? E se é realizado na segunda-feira, por que não tem transmissão do pay-per-view? Não tem TV. Que o Vale do Sino, todo mundo vai para a praia no final de semana. O Vale fica deserto. Então, o presidente do Novo Hamburgo pediu que o jogo fosse segunda-feira e tem mais público, tem mais torcedor. Vai em Novo Hamburgo, não vai no Novo Hamburgo. Não dá para botar na TV? Aí não depende de nós. Né? Eu não sei nem se esse jogo está na TV ou não. Não está na TV. Está marcado no site da federação como jogo da TV. Não está. Não está jogo da TV. Olha os jogos com Juventude, me parece que um jogo só, todos transmitidos. Pelo pay-per-view, não TV aberta. Pay-per-view. Eu hoje pela manhã na Rádio Granal, lá eu levantei uma questão e até o César... o secretário do TJD, César Cabral. O César Cabral ficou de conversar comigo agora de tarde para me passar as datas. Dia 23 de outubro, jogaram pela Copa FGF no ano passado no Beira-Rio, Internacional de São Paulo de Rio Grande. E naquela ocasião, o que o Diogo Rossi? O Diogo Rossi fez um sinal lá. Era para o Nelson, tem TV. Tem TV? Tem TV. Então, certo, Nelson Cerqueira. Olha o olhar do Nelson para mim aqui. Sabe tudo mais que o presidente. No dia 5 de dezembro, teve um despacho do TJD do Rio Grande do Sul dando punição para o jogador Anderson, que é um jogador que está no Veranópolis, que jogava na época pela Pafute. Goleiro. 2 jogos. E mais 2 jogos para o Atos, que é jogador também que estava na época no São Paulo e que hoje está no Veranópolis. Bom, o que eu pedi para o TJD, que o César ficou de me conseguir detalhe. Esses 2 jogadores foram punidos com 2 jogos. A informação que eu tenho é que não teve reversão em multa. Atos, e eles teriam que ter cumprido na primeira rodada. Do Atos teve, do goleiro não.
Só que o Veranópolis está documentado que pediu para o TJD. Exato, aí que eu ia chegar. E a secretária do TJD olhou um e não olhou o outro. E mudou a lei. Até pouco tempo, você só valia se tu assinasse, se tu entrasse em campo. Agora, tu assinando a súmula já vale também. Então, o TJD mandou uma nota, está no site, publicou, que foi uma falha do TJD. Veranópolis está garantido com o documento do TJD que o jogador está livre. Por que eu quero chegar? Essa situação é parecida com a do Vitória e o Inter. Sim. Porque o Vitória só escalou o Vitor Ramos. Quando o papai levanta uma questão, ele não está maluco. Eu levantei essa questão calçada em algumas coisas. Está certo. A situação levantada é porque o Vitória escalou o Vitor Ramos porque o Departamento de Registro da CBF deu um ok. O Veranópolis escalou os jogadores porque o TJD da Federação... É a mesma coisa, não estava, maluco? Claro, eu não sou advogado também. Andou mudando a lei, porque há algum tempo atrás você tinha que entrar em campo para valer. Agora não, tu assinando, ficando no banco, vale também. Já vale também. O Internacional vai entrar com algum recurso? Não, eu não estou brincando. O Internacional tem interesse direto nesse jogo. Não, se o Internacional fez isso com o Vitória para tentar não cair para a Série B do Brasileiro, imagina que está aí. Estão querendo diminuir ainda mais o Internacional. Está querendo diminuir ainda mais. Todos têm interesse. O São José também. Todos têm interesse. Teve um caso desses do Brasil de Pelotas que saiu da Série C, não tinha a Série D ainda na época. Mesma coisa. Mesma coisa. Tinha um jogador que tinha jogado com a Série D para um clube de Minas. O Ituiutaba de Minas Gerais, ele pegou 2 jogos no último jogo, foi expulso e foi julgado a revelia. Não cumpriu os 2 jogos, ninguém se Mas foi revertida. O senhor lembra se foi revertida? Talvez o senhor não lembre. Porque o César ficou de me dar essa resposta. O caso do goleiro? Do goleiro não. Do goleiro não. Eu já só o do Atos. Porque quando o jogador recebe uma punição no ano anterior, num outro campeonato, já mete inicia, eles pedem para o presidente conversão em cesta básica e serviço faz a conversão da pena. E esse não fizeram, conversão de pena. Esse não fizeram porque a secretária disse que estava livre, estava bem, estava tudo ok, e não estava. Então Só que o Veranópolis tem documento igual. Sim. É o caso parecido com a Vitória. Igual a Vitória. Problema pela frente aí no tapetão de novo. Bom, vamos ao recado da Elaine aí. E a gente volta em seguidinha, 30 segundos para o recadinho da Elaine. Enquanto isso, você vai ligando para o nosso WhatsApp, 999-817700. 999-817700. Mande a sua opinião aqui para o Virando o Jogo. Elaine pega 2 ônibus para trabalhar. Passa o dia de pé na loja. Depois, mais 2 conduções para voltar. Sabe o que ela faz quando sai do expediente? Baixa o braço. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Circuito Verão de Esportes é um deles. As inscrições para participar das competições já começaram. Beach Soccer, futevôlei, vôlei de duplas, basquete, handebol e câmbio de areia. Vá até o Sesc ou acesse o site. Muito bem. Então, vamos agora para a dividida na canela. Né? Eu quero começar, se tu me permite, antes. Eu sei que tu está louco para me dar na canela. Eu sei que está louco para me dar na canela. Me comprar. Divide comigo. Mas eu quero... Hoje Aliás, encomendei Rogério... já o suporte do Silvio Santos para o microfone. Para ficar aqui assim, ó. Já está encomendado. Chamou de velho, hein? E já vamos vender esse espaço também, né? Já ter um patrocínio. Quem sabe alguma indicação do presidente do Beleza. Mas o nosso convidado, aliás, jornalista... 2 cabelos muito bonitos, o do meu também. Mas a diferença é no corte. Eu pago 1,99 no gasômetro do Noveleta. Não entra nesse 19. Eu pago 19. E vou às terça-feira na Galeria Santa Catarina, que terça-feira é mais barato. Qual é dos 2 que é pintado? Não, o meu é o nenhum. Não. Pior que nenhum. O meu também. Nenhum. O meu é implantado mesmo. Tá, Oleguinho, deu um pau nas rádio web hoje, então, no teu Twitter, Não, mas amigo? eu fui mal interpretado. Eu fiz uma brincadeira ali e tal, e o Bagé até ficou um pouco chateado. Peço desculpas. Não fiquei chateado, só esclareci. Exatamente. Não, mas hoje em dia está bem diferente mesmo. Tempo atrás era assim, nunca foi bem assim e tal, né? Mas não é, eu acho assim que, de fato, as rádios webs hoje, algumas são bem organizadas, como o caso da galera. Quem está chateado contigo é o pessoal da galera. Pois é, não, mas é que eu não acompanhei meu trabalho. Sempre que posso elogio, é uma rádio diferente. Eles estão há tem que 5, 6 fazer anos no meio. a distinção. Não é pra eles. Tem que fazer a mas que distinção. tem uma coisa básica que funciona hoje na nossa gestão lá da SEG, que é a seguinte, por exemplo, tinha gente aí que há 20 anos frequentava estádio sem nunca ter um registro, nem de jornalista, nem de radialista. Mas como é que tu consegue? Ah, não, porque é amigo do fulano. Acabou.
Acabou. Se a minha mãe quiser entrar com o credenciamento da SEG, ela vai ter que fazer ou a faculdade de jornalismo ou ela vai ter que entrar num curso de radialista. Aí consegue o registro, vai para a carteira profissional, beleza, agora tem a tua SEG. Isso mudou. Que, aliás, é uma outra questão. O curso de radialista, eu entendo que devia ser mais firme, mais forte do que é esse que é realizado. Quando nós tínhamos a Fundação Padre Landel de Moura, a FEPLAN, nós tínhamos um curso que era muito mais exigente para radialista. Hoje, a gente tem uma... O CIP. O CIP. E até onde eu sei, as informações que me passam, é um curso muito fraco. Ninguém sabe. Não, agora já é outro nível, né? Já está um pouco mais extensivo, agora parece que 6 meses. Era um curso meio rápido, né? E agora está diferente. Eu entendo que quem deveria fazer esse curso deveria ser o SENAC. O SENAC deveria fazer esse curso, porque inclusive tem unidades do interior do Estado. Verdade. E com certeza iria contemplar. Lembrado. Eu sei que o presidente da ASEG, o Edgar Vaz... Até para que tem um braço da ASEG. Exatamente. O presidente da ASEG, Edgar Vaz, esteve conversando com o diretor do SENAC para que fosse desenvolvido esses cursos aí, especialmente no interior do Estado. Muito bom. Mas entendo que deveria ser para Porto Alegre. E o Ministério do Trabalho deveria reconhecer os cursos do SENAC. É que teve uma época na SEG, na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, que praticamente se comercializava a carteira. O cara chegava lá, quanto é que é a carteira? 190, tá aqui e levava. Hoje não. Ele faz uma carteira se ele for habilitado. Então, se ele é radialista, se ele é jornalista, ele quer trabalhar com a imprensa esportiva, ele vai se habilitar. Aí ia comprar uma. Teve uma comprar e depois o dinheiro até sumiu. Nem brinca com isso, porque mesmo vendendo carteira para quem não tinha teve um presente mágico na SEG, né? E o rombo, na ponta do lápis, vai chegar, conforme a auditoria vai estabelecer, em torno de R$250 mil. Para uma entidade, né, que luta, e tu sabe muito bem o quanto a gente luta. E tem um detalhe, Rogério Amaral. Ontem, parte do que aconteceu no Clássico Atletiba teve a ver com quem faz o credenciamento. Porque o único estado brasileiro que ainda faz o credenciamento pela Associação dos Cronistas, pela entidade de classe, somos nós, mediante uma liminar. De resto, ninguém faz mais. A Sérgio do Rio não faz, o pessoal de São Paulo, ninguém faz mais. Os únicos que ainda têm o poder de cuidar, sabendo de quem cuida, é justamente a Sérgio. Como é que pode isso? A federação usou desse subterfúgio justamente para proibir a transmissão, né? Mas foi desmentido pelo árbitro, né? O presidente da Federação Paranaense foi desmentido pelo árbitro. O árbitro deu uma entrevista e disse, não, o jogo não saiu porque não estava autorizado a transmissão. O que a federação disse era isso, de que tinha pessoas não credenciadas, não é, no âmbito do jogo, no local do jogo. Não pode impedir 20 mil pessoas de assistir um futebol por causa de 10 pessoas que não estão credenciadas. Não, o pior não é isso. O pior é levar essas 20 mil pessoas que cancelasse antes. Pô, teve caso de agressão de torcedores, briga, teve todo um envolvimento. Teve um torcedor que morreu. Com quem vai pagar essa conta? Eu elogiei hoje pela manhã o presidente do Noveleto, nem sabia que ele viria aqui, elogiei ele. Parem de elogiar o Noveleto, vamos criticar o seguinte, a TV ofereceu R$1 milhão por 3 anos para a dupla Atletiba. Por aqui, nós 12 milhões numa temporada aqui. Não. Nem sabia que ele viria aqui, mas elogiei o presidente. Acontece o seguinte, mas a TV pode oferecer o que ela bem entender. Claro. Pode oferecer o que ela bem entender. Por exemplo, dupla Grenal, dupla Cruzeiro e Atlético, 12 milhões pelos campeonatos estaduais. Os grandes do Rio de Janeiro, 15 milhões. Os grandes de São Paulo, 17 milhões. Certo? Por que ofereceram 1 milhão lá para a dupla Atlético por 3 anos? Tá? É porque o povo do Paraná saiu ali de Campo Largo, que fica a 50 quilômetros de Curitiba, ninguém mais assiste os clubes da capital. Entendeu? Quem assiste no Oeste e mais para o Sudoeste é Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho aqui no Nordeste e Noroeste é Campeonato Paulista. No Norte é tudo Paulista. Então não tem audiência. O campeonato do Paraná. É o mesmo que Santa Catarina. Aqui, jogos da dupla, todo o estado assiste. Santa Catarina, essa Criciúma é só Criciúma. É só Chapecó, é só Joinville. É muito localizado. Agora, a questão preocupante, Noveleto, foi a intervenção da Federação Paranaense de Futebol, porque não havia compra de direitos para Curitiba e Atlético. Isso é uma bronca que já vem há 4, 5 anos. Ou seja, a Federação Paranaense fez, sabe-se lá por quê, ou talvez se saiba, o jogo da Rede Globo de televisão. Eu não tomaria essa decisão. Essa é a realidade. Eu não tomaria, em respeito
Os 20 mil torcedores deixar suas casas, sua família, aí chegar tu sentado 2 minutos antes de começar o jogo, você proíbe a bola rolar. Não existe. Foi o que disse o Bagé. Isso é o pior. Mas eu pergunto o seguinte, assistindo pelo YouTube. Eu pergunto o seguinte, a Federação Paranaense de Futebol negociou pelo Atlético e pelo Curitiba os direitos de transmissão? Não. A Federação Paranaense não negociou esses direitos. Abre um precedente, tirando prós e contras, complicado para a questão dos direitos de TV. Porque isso provavelmente vai acontecer em alguma outra federação. Não está proibido, por exemplo, chega lá o YouTube, faz um acerto com a dupla Grenal. Acredito que aqui, pela relação até que os presidentes da dupla têm com o presidente Noveleto, que ajudou muito. Eu sou um dos caras, o senhor sabe da amizade. Quanto me desgastei, o senhor sabe da amizade e do apreço que eu tenho pelo senhor. Mas eu sou um dos caras que mais lhe critica. Por algumas questões, quando eu penso que esteja errado. Mas nesse ponto, o presidente Noveleto sempre foi muito parceiro dos presidentes da dupla. Então, creio que aqui a conversa fosse diferente. Mas abre um precedente complicado. Sim, mas eu quero para saber, direito de TV, né? A Federação Paranaense comercializou, em nome do Atlético e do Curitiba, esses direitos? Comercializou, Diogo? Eles tentaram negociar direto. Eles tentaram negociar direto. Quem tentou? A dupla Atletiba. Negociar com a Rede Globo. Exatamente. Tá. E aí não conseguiram. E a TV disse que negociaria um pacote. Tá. E aí negociaram um pacote? Sim. Tá. E a federação colocou o Atlético e o Curitiba nesse pacote? Eles não aceitaram os valores. Pois é. Então eles têm direito de negociar com quem bem entende. Para quem eles quiserem, teoricamente. Não, mas o problema não foi a transmissão. Claro, eles não assinaram. Aqui todos os clubes assinaram o meu campeonato, o nosso campeonato. Lá eles não assinaram. O problema não é transmitir, eram as pessoas que estavam lá sem credenciais. Mas essa acho que foi uma justificativa. Essa foi a desculpa. Isso foi a Federação Paranaense de Futebol fazendo o jogo da Rede Globo. Porque lá é ela que libera os... Aliás, ontem o presidente Romildo Bolzan, depois do jogo, disse claramente, quem entende e conhece o mundo do futebol sabe que quando ele fala numa entidade poderosa, ele não está falando de CBF. Ele está falando de Rede Globo de televisão que manda na CBF. Essa é a evidência dos fatos. Não precisa ser muito inteligente para linkar e ligar uma coisa a outra. E o presidente ontem falou mais de uma vez, ou vocês vão dizer que eu ouvi errado de novo na entrevista coletiva lá que eu ouvi na Rádio Grenal. Ele disse mais de uma vez... entidade poderosa. Tudo bem, mas o presidente, sabe qual é? O presidente ele tem uma habilidade, ontem até fiz um comparativo. O presidente Romildo e o presidente Vitório, qual é a diferença? O presidente Vitório foi feito a facão. Então ele não é um cara polido para falar, ele briga, quando ele quer amenizar, ele ameniza, quando ele quer criticar, ele muda o tom de voz. O presidente Romildo é o político. Ele tem a mesma tonalidade de voz, para te chamar de bonito e te chamar de feio. Ontem o presidente espinafrou para tudo que é lado. Mas, por exemplo, ele se apegou na Primeira Liga. Ele foi o cara que ontem tentou pintar de ouro a Primeira Liga, que ele foi um dos entusiastas e que ele foi o primeiro agora a virar as costas e escalar um time reserva. Aí tem Primeira Liga agora semana. O que acontece com o Inter? O Inter joga a Copa do Brasil quarta e joga a Primeira Liga quinta. Eu não sei qual de vocês, ou se vocês estavam inseridos, mas a pessoa que ia dizer que não daria certo a Primeira Liga foi o Noveleto. Sim, mas aí nós pensamos que o senhor falou por interesse próprio. Bateram muito em mim, velho. Mas por que tu dissesse isso? Aí vamos chegar que me parece... Primeiro que tinha interesse, né? Não, vamos chegar que me parece que é o fundo da questão importante. Por quê? Aqui é Brasil, não funciona. Mas por quê? São interesses particulares de cada um. É isso aí. A capacidade de se organizar. Se ela na Europa não funciona. Mas foi o que disse o presidente Romildo Bolzan ontem. Ele disse, eu sou novato no futebol. Eu achei que daria certo isso. Não. Mas quando eu vi que cada clube puxava mais para o seu lado do que o interesse comum, eu vi que não ia dar certo. Não, Brizola próprio. Aqui tem que ter uma entidade por trás. Transparente, honesta, sim. Agora, não tendo uma entidade... Eu me arrisquei... Tu viu como é que foi a CBF? Tu viu a sua candidatura na CBF, como é que foi? Eu me falar o seguinte, vai dar certo até a hora de dividir os valores ou a bola rolar. Aí ninguém mais vai se entender. É o que está acontecendo. Presidente, só uma pergunta, Rogério Amaral. Eu lembro de o senhor declarar certa vez, a CBF, ela tem uma verba mensal que ela distribui para as federações? Sim. Tá, essa verba é no valor de que? 100, 150 mil reais? 75 mil. 75 mil. Tá. Essa verba, o senhor abriu mão? Até os clubes não abriram mão. Até uns 4 meses atrás. Aí os clubes, a associação dos clubes fizeram
um requerimento. O senhor não queria receber? Nunca recebi. Por se tratar da CBF? Tem mais 30 mil de salário meu. Tá, mas esses 30 estavam dentro de 75 não, ou além? 75 mais 30. Por isso que é o 100, 105. 30 para o presidente e 75 para a troco de quê? Para a federação. Tem federação que precisa de uma ajuda, que não é o caso da Gaúcha. Mas o senhor precisa, o TJD, por exemplo, precisa. Agora está vindo, entendeu? Mas antigamente, 4 meses que os clubes para pagar de trabalho. Tá, mas agora está entrando. Está entrando 75 mil. Que ajuda para ir para a arbitragem também, né? Não paga metade. Não, imagino que não, mas... Não paga metade. Ajuda do custeio. Mas ajuda. E sem os 30 mil, os 30 eu abri mão. Quando o próximo presidente, ele pode requerer e tem direito. Mas aí vem o que o Bagé colocou. Falamos a semana passada sobre a questão do TJD. O TJD tem que transformar em multa as punições, como foi o julgamento que foi, no meu caso, quem está falando... Esse valor é mensal, né? Como assim? Mensal. Esse valor é mensal. 75 mensal. Que foi uma 4 meses para cá. Uma decisão esdrúxula, escandalosa do TJD, não é da federação, a gente fala da federação, mas são desvinculados, não é verdade? Mas do TJD Gaúcho, de não punir o Internacional e transformar em multa. E aí veio toda a questão, levantada pelo Bagé primeiro na Rádio Grenal e depois aqui no Virando o Jogo, de que o TJD só estou levantando coisa para lhe ajudar. Estaria transformando as punições de suspensão em multa pecuniária, justamente para o seu autossustento. Não, com certeza a intenção não foi essa, nunca foi essa. Mas indiretamente acaba sendo, né, presidente? Mas não foi a intenção. Porque o próprio doutor Alberto Costa... Nunca se disse o seguinte... Doutor Alberto Franco, no voto, ele pede 2 jogos, mas ele pede também uma punição de 40 mil. Lei. Com o que eu não concordo. Pois é, por isso que nós discutimos isso. Eu achava como leigo, que fosse dar uns 7 jogos. Eu cheguei até a comentar com o presidente Marcelo. Não imaginava. Aí tu vai tomar 7 jogos, aí tu entra com recurso, vai dar uns 2 ou 3. Mas veja bem, eu não apito nada dentro da JD. Era mas 7 datas dentro do campeonato de... Tu entra com recurso, vai dar 2 ou 3. Agora que fosse sair de livre assim, eu também não esperava. Não vale aqui uma crítica ao TJD. Eu nem posso fazer crítica. O Noveleto está falando uma questão que é do processo. Rotina. Toma 7, entra com recurso, reduz para 2, 3 jogos. Você não pode fazer crítica, agora fazer uma pergunta. E se tivesse tido naquela selvageria que houve, o senhor estava lá em Veranópolis. Não, aquilo eu nunca... Em 13 anos eu não tinha visto aquilo. Se tivesse foram acontecido... 15 minutos brigando. Se tivesse acontecido mais grave, tivesse alguém se pode haver ferido... um precedente. Com certeza. A minha preocupação é uma vítima fatal, por exemplo. A minha preocupação é abrir um precedente. Se não deram lá, não tem que dar aqui. Essa é a minha preocupação. Não vale crítica a vocês do TJD, hipótese alguma. Já houve morte em Caxias do Sul, no Inter de Juventude, Pelotas, né? Mas aí foi Pelotas, mas aí foi fora do estádio, né? O presidente não está criticando, mas todos nós aqui criticamos o TJD. Não sei nem qual foi a Câmara, quais foram os auditores, mas não ter punição de jogo, de suspensão, de mando de campo e transformar só em multa. Agora o procurador já entrou, eu acho que antes do Carnaval vai ter novo julgamento. Que foi o doutor Roberto Franco. O doutor Roberto Franco. A repercussão foi tão grande, porque são outras pessoas a julgar. Agora é o pleno. Agora parte de cima. Sobe para o pleno. Sobe para o pleno. Quer dizer, então não atira a toalha. Pode ser que aconteça ainda. Não, é claro que com a repercussão toda que teve na mídia e dessa decisão que eu repito, para mim foi esdrúxula, pode até ser baseada na lei, mas por julgamentos anteriores do próprio TJD ela se torna absurda. Eu não tenho dúvida que vai haver a punição para o Internacional. Rogério, eu sempre quando critico alguma coisa, eu procuro me informar. Se eu não entendo, eu vou me informar para criticar. As pessoas criticam tanto, enchem a caixa de e-mail da federação, no meu WhatsApp, porque vocês são tudo sem vergonha, vocês da federação. Não existe, gente. Pegue o número, pegue o e-mail da TJD, e tem todo o direito de criticar. A federação não apita absolutamente nada no TJD. Pelo contrário, o doutor Bortolucci, até quero fazer uma justiça aqui, ele na despedida dele como presidente do TJD, ele argumentou, outro detalhe, eu quero agradecer essa casa, a presidência da Federação Gaúcha de Futebol, por nunca ter influenciado no meu trabalho. Entendeu? Eu me senti até envaidecido vindo do presidente do TJD uma declaração dessa. Sim, o senhor sabe que erro de arbitragem a favor do Inter é sempre culpa sua, né? Eu apito, eu faço. E ontem que foi erro de arbitragem a favor do Grêmio. Aí Luciano Oxman, que é o vice-presidente. É o Luciano Oxman. Aliás, ele estava na presidência. Isso eu não vou abordar contigo, porque tem uma comissão de arbitragem. E eu já queria, Diogo,
pautar isso para um próximo programa, pode ser depois do Carnaval. Vamos dar mais uma rodada para a arbitragem aí, para ver se melhora. Tem que lançar, para trazer... tem que lançar novos árbitros. Todo mundo não, tudo bem. E aí se usa o gauchão para isso. Vai acabar o Campeonato Gaúcho. Tudo bem. Vai acabar tem que lançar novos árbitros, mas vamos dizer assim, uma cadeira lá no curso de arbitragem de coragem não faz mal para ninguém. Os clubes de coragem não faz mal para ninguém. Os clubes não lançam novos jogadores, nós também temos que lançar novos. Tudo bem. Da mesma maneira que eu cobro coragem de jogador que vai entrar mesmo sendo dos Mas juniores. Mas é característica, Rogério. Árbitro amarelão, para mim, não serve. Só na camiseta, que às vezes é amarelo. Que o Anderson Daron com o Jean-Pierre Lima, houve uma insistência por 3 anos. Eles os 2 primeiros anos, eles tiveram atuações desastrosas. Uma insistência. Eu banquei os 2. Então foi o senhor então vai ter crítica, mas a gente pode trazer aqui, é o Luiz Fernando Gomes Moreira, que é o presidente da comissão de arbitragem, que tem ex-árbitros... Vocês vão sentir, ele sai comigo, vocês vão sentir falta dele. Bom, trabalho tudo bem. Depende de quem vai entrar, né? Foi seu único ou houve alguém antes dele? Único. Era o finado Barreto. Isso, com a mudança de gestão, eu troquei ele por Fernando Moreira. Olha aqui, um recado sobre o Circuito Verão Sesc de Esportes 2017. As etapas estão sendo realizadas, algumas já foram realizadas, mas em mais de 20 cidades gaúchas. As inscrições para as cidades que ainda não realizaram as suas etapas continuam abertas nas unidades Sesc. As modalidades são basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, todas no masculino e feminino. O futevôlei masculino e o beach câmbio, que é misto. As equipes campeãs das etapas locais vão fazer a grande final nos dias 11 e 12 de março em Torres, que vai ter como atração cultural o show do Titãs. As informações, basta que você acesse sesc-rs.com.br/circuito ou então nas unidades Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Bom, vamos começar a bater na canela, porque até agora não teve nada na canela. Estava tudo ameno com o Noveleto aqui. Eu quero saber aquela história que tu contesta o Noveleto, Bagé. Qual delas? Qual delas? Uma tu já contestou. Que não, foi do que TJD. algumas nós abordamos agora aqui. Do TJD já foi? Sim. Não. A da grana do gauchão em relação a Libertadores. Ah, sim. Não, é que o presidente Noveleto usa uma frase, o presidente é uma pessoa inteligente, então ele usa algumas frases de efeito e por vezes ele fala e a gurizada que está ali embaixo não aborda um pouco mais, porque ele fala com tanta veemência e convicção. Não, e o presidente Noveleto é habilidoso, ele fala assim, ó, Nelson, essa camisa é verde, Nelson, não é amarela. Eu começo a achar que é assim. Não, ela parece verde, mas é meio verdeada. Acho que é o cenário de trás. Por exemplo, o senhor disse que o gauchão paga melhor que a Libertadores. Se considerarmos a primeira fase, né, presidente? Se tu ficar o ano todo jogando a Libertadores, pagamos muito mais, muito melhor. Muito mais. Então, mas eu vou... Libertadores tem que ficar o ano todo. Mas por isso que eu disse, viu? Lembra a minha tese? Na proporção. Só a primeira fase. Quanto paga a primeira fase da Libertadores? É que agora mudou, né? Agora os valores subiram. Mas a primeira fase da Libertadores, o clube consegue bater aí na casa dos 10 milhões. Não é isso. Olha, consegue. Não. Estamos falando em dólar. 7 milhões e pouco. É 2 milhões e alguma coisa aqui. Dá um pouco mais. 2 milhões e meio. Dá um pouco mais. Aí é o seguinte... Mas eu não discordo do senhor da primeira fase. Olha como é que a minha tese é essa, que o senhor diz... A primeira fase é que... Primeira fase. Se o Grêmio chegar, por exemplo, nas quartas, esse ano pior ainda, porque tem muito... Aí vai fazer contratação para fazer uma folha de 10, presidente, 12 milhões. Competição, por isso que eu contesto a sua frase. A competição, se o senhor dissesse assim, o gauchão paga mais do que a primeira fase da Libertadores. Opa, parabéns. O senhor disse, o gauchão paga mais que a Libertadores. Isso não é verdade. Tem outra pegadinha ali. Tem outra pegadinha. Boa fala. Mas tem essa já não na Libertadores. Na Libertadores. O ingresso da Libertadores é o ingresso mais caro do que tem dentro é a média alta. O ticket médio. O ticket médio, ele dá uns 100 e poucos reais, um mínimo. Entendeu? Então, aí a Libertadores pega 10% daquela renda, que dá astronômica. Tudo bem. Mas o senhor concorda comigo? Porque primeira fase. Não tem 15 pila como é do gauchão. Não tem Mas o senhor está concordando comigo? Primeira fase da Libertadores. Recebe muito pouco, que vai ficando uma conta corrente. Quer dizer, dá 7 milhões de renda, dá 700 mil reais, que já fica retido. Tudo bem. Mas o senhor concorda comigo? O gauchão paga melhor do que a primeira fase da Libertadores. Não do que a Libertadores. Sim, mas não te garante que tu vai chegar até a final.
Claro que não, mas já não é uma frase verdadeira. Ele paga melhor do que a primeira fase. É uma frase meia-verdade. Meia verdade é meia verdade. Eu esse ano não tenho nada a ver Internacional, que estão valorizando muito. Os dois querem ganhar o campeonato. Está aí o Renato com o Libertador vai ensinando, vai a equipe principal. Na Sul Minas, na primeira liga, vai a equipe reserva. Então, eu estou feliz porque o campeonato está num excelente nível técnico, público bastante. Isso que nos borderou, não vem aqueles pacotes que o clube faz. Sim. 30% pode aumentar tranquila mais. Se faz um pacote... Porque agora, tem primeiro e segundo lote, né? São Paulo lá em Passo Fundo teve isso. São Paulo fez um pacote de 100. Show. Primeiro lote 50, segundo 60. Aquele não entra no borderô. Pois é. Entendeu? Todo o campeonato por R$120. E só 3 times que não estão em divisão nacional, né? Veranópolis, Passo Fundo e Cruzeiro, que disputam a vaga para D. Interessantíssimo isso, né? Para o ano que vem, né? Os outros todos estão em alguma divisão. Alguma divisão, exatamente. Bom, então, só vamos fechar essa frase. O Gauchão paga melhor que a primeira fase da Libertadores. O mesmo período. Primeira fase da Libertadores. O mesmo período. Tá bom. Bom, antes de vir, eu já estou com caneleira aqui, mas antes da dividida com o Bagé aqui, eu quero saber o que os nossos telespectadores aí, voz da galera, estão falando. Tem 2 perguntas bem diretas aqui para o presidente. Uma delas não é meu, por amor de Deus. Uma delas é do Osório Martins. Ele quer saber, presidente, até para ele entrar em contato, quem fiscaliza a questão da acessibilidade nos estádios gaúchos? É o próprio clube e o Ministério Público. Os dois. E Corpo de Bombeiro também. Ministério Público. O Anderson de Sapiranga, ele quer saber, presidente, eu acho que o Gauchão é uma boa competição, mas os ingressos são muito caros. Por que a mínima de R$30? Discordo. Qualquer show que tem no Rio Grande do Sul, a minha empresa vende 95% dos ingressos. Não tem ingresso abaixo de R$100. Quer dizer, aí tem a Selic, essas leis aí que acabam... Tá, mas o senhor acha então que Novo Hamburgo e Juventude é a mesma coisa com o show do Rolling Stones? Não, aí é 1.000. Mas aí eu já tenho diferença do ingresso. Aí é R$1.000. Qualquer sertanejo, qualquer gauchinho, qualquer showzinho é mais de R$100. O torcedor exige time. Quer que o presidente do clube faça com o dinheiro dele? Não, o torcedor tem que ajudar a fazer. E é para se associar também, né? R$30 e até para se associar. Mas é o ingresso mínimo? Obrigado. Tinha esquecido essa parte. Mas o ingresso mínimo, R$30. 30 e 15, entendeu? Hoje 50% é menor e idoso. Se o clube quiser um ingresso a R$20, ele vai ter que compensar a diferença. Ele paga a diferença dos impostos. Dos impostos. Só, entendeu? Olha, R$30, vamos combinar. É 3 chopp. Depende de onde for, é um. Depende do time, presidente. Para ver o Internacional jogar hoje é muito caro. Outro dia a gente fomos no lugar aí que era mais caro. Eu também. Tinha outros atrativos. Faz uns 40 anos que eu ia também. Diga aí, voz da galera. O Josué de Novo Hamburgo, ele faz uma pergunta. Presidente, o senhor vai avaliar tudo que fez à frente da federação quando deixá-la ou acha que fez algo que poderia ter feito diferente? Eu sempre procuro melhorar. Eu faço diferente todo ano. Ano após ano. Aliás, hoje é melhor do que ontem e amanhã tem que ser melhor do que hoje. O senhor vai deixar a federação mesmo, presidente? Daqui a 3 anos. É? Mas não vai mais lá no prédio da mansão da federação? Não. Eu estou pensando em fazer um quarto para mim lá em cima. Pois é, eu não vejo o senhor saindo de lá. Volta ao São José, o outro clube. Ele não vai para... Presidente, o senhor não vai deixar a federação. Deixa eu cuidar das minhas netas. O senhor vai mudar o crachá, vai mudar os cargos. Talvez para cima. Talvez que uma vice-presidência da CBF, entendeu? Que vai ser Isso seria importante para o futebol do Rio Grande do Sul. Seria muito bom o futebol. Seria a minha vez de um rodízio como vice-presidente. Quando é que tu acha que pode funcionar uma liga, seja estadual ou nacional aqui? No Brasil, nunca. Tem que ter uma entidade, porque é o pela desunião dos clubes. Querer levar vantagem. Aqui todo mundo quer levar vantagem. Pensamento do dinheiro. Dinheiro dentro de campo, entendeu? Eu fui corajoso e tomei pau de vocês. Não vai dar certo. Está aí o resultado. E jamais, nunca vai dar certo. Voz da galera. O Carlos de Cachoeirinha, ele pergunta para o presidente. Presidente, não está na hora do senhor ajudar os clubes numa briga contra a CBF? Não, tem que ajudar a federação. Os clubes votaram no presidente que está aí. Grêmio Internacional votaram. Por que eu vou ajudar? Então, quer dizer, teve 2 votos contra, o meu e da Paranense.
Os demais, os clubes principalmente, foram 100% eleger o presidente. E o senhor perdeu um grande parceiro, que foi o presidente Delfim, né? Ah, muito. Que era um lutador. Mas que também era parceiro dele, depois que houve aquela bronca lá que... Mas ele estava rachando, né? Rachado depois. Bagé, venha, Bagé. Não, pô, ficar se enrolando para fugir A gente acabou diluindo os assuntos. Eu ia questionar justamente porque você aqui, nessa bancada, pediu mais tempo para o Zago. Agora, pelo que eu vi no começo do programa, terminou o tempo. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Vamos pegar... Pediu mais tempo para o Zago. Sabe qual é a crítica? Eu duvido. Tu com 35, 40 jogadores como ele tem à disposição, não consiga tirar 11. Não, mas tem 2 times. Foi perdedora, gente. Mas então não bota pra jogar os perdedores. Mas o Zago não era o Superman do esquema tático? Ele não consegue fazer jogar. Mas ele pegou um time que caiu pra segunda. Não, mas ele mudou. O alemão não caiu, o Carlinhos não caiu, o Carlos não caiu, o Brenner não caiu. Eu sinto. O Charles não caiu, já tem 5, já tem meio time que não caiu. Só não perdeu pra princesa porque o D'Alessandro jogou. Atenção. Só não perdeu pra princesa porque o D'Alessandro jogou. Nós já estamos com a nós estamos com a característica já no ar de encerramento. Diretora da TV está no estúdio aqui, então vamos respeitar a autoridade. Francisco Noveleto, muito obrigado, boa viagem. Eu sei que está iniciando uma viagem longa agora, bom retorno também. Horas. Rogério Belco, venha sempre aí. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, quer dizer o seguinte... Amanhã começa mais cedo a Caneleira. Eu não pedi mais tempo, velho. Eu não pedi mais tempo. Ficou pedindo voz da galera. Não tô querendo tirar o Zago de lá. Nem Por mim, ele não teria ido para lá, é diferente. O técnico do Inter era o Lisca. Muito bem, voltamos amanhã, 13h, com o Virando ao Jogo, ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado, até amanhã. Meixoto Café surge como uma ideia alternativa aos sábados na programação da TVU. O programa apresentado pela comunicação